Estamos na Semana Mundial de Alergia do ano de 2020, cujo tema é a Covid-19 e as doenças alérgicas. A Semana Mundial de Alergia é uma ação da Organização Mundial de Alergia com apoio e divulgação da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cujo lema é: os cuidados com as alergias não podem parar com a Covid-19. Sou a doutora Marta Guidatti, sou especialista em alergia e imunologia, faço parte da Comissão Especial de Políticas Públicas da ASBAI e trabalho na Unidade de Alergia e Imunologia do Hospital de Base. Então, o que é a Covid-19? É uma doença causada pelo vírus que nós chamamos de SARS-CoV-2. Ela foi detectada na China, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. É de alta contagiosidade esse vírus. E o que significa essa Covid-19? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, então, CO é de corona. Corona é uma palavra que vem de coroa, porque como a gente pode ver, o vírus, o SARS-CoV-2, na sua superfície tem espículas que lembram uma coroa. Daí o nome, né, de coronavírus. Então, o VI de vírus e D de disease, que é do inglês, que significa doença. Então, como é que é o modo de transmissão da Covid-19? Então, ela pode ser de uma maneira direta, com gotículas exaladas, quando a pessoa doente fala, tosse ou espirra, ou indireta. A pessoa doente, ela toca em objetos ou aperta as mãos de outra pessoa e essa pessoa coloca a mão na boca, no nariz e olhos, aí ela pode se contaminar. Como é que são as manifestações clínicas da Covid-19? Nós podemos ter manifestações respiratórias, cutâneas, né, na pele, cardíacas, digestivas, renais, sanguíneas, neurológicas, além de outras manifestações. Cerca de 80% dos pacientes, eles têm sintomas semelhantes ao de uma gripe comum, né, que a gente chama de uma síndrome gripal. Então, nesses 80% dos pacientes, nós vamos então recomendar o isolamento social. Cerca de 20% dos pacientes têm quadros respiratórios mais importantes que vão precisar de uma assistência médica. E nesses 20%, 5% eles realmente evoluem com a síndrome respiratória aguda grave e aí necessitando de uma unidade de terapia intensiva e a utilização de respiradores. E infelizmente, 3% dos pacientes eles podem ir ao óbito. Quais são as principais manifestações clínicas da Covid-19? Então, aquele paciente que apresenta febre, não só uma febre alta, também uma febre baixa, calafrios, uma tosse, uma falta de ar, perda ou diminuição do paladar e do olfato, uma sensação de fadiga, dor na garganta, obstrução nasal, perda do apetite, náuseas, vômitos, diarreia, dor na musculatura, nas articulações, uma dor de cabeça. Então, essas são as principais manifestações clínicas. Mas quais são as manifestações clínicas mais graves da Covid-19? Então, uma febre alta, a pessoa está abatida, prostrada, com dificuldade intensa para respirar, uma coloração azulada na pele, nos lábios, nas unhas, o que nós chamamos de cianose, uma tosse, às vezes com expectoração com sangue, uma crise convulsiva, uma dor torácica persistente, um pulso irregular e até uma diminuição da urina. Ai, quantas dúvidas que os pacientes vêm para nós. Quem tem alergia tem mais chance de ter a Covid-19 e já digo que não tem mais chance de ter Covid-19 porque são alérgicos. Então, existem trabalhos mostrando que até alergia pode ser até um fator, né, de proteção. O alérgico tem imunidade baixa? Não, muito pelo contrário. O alérgico ele tem uma hipersensibilidade, né, uma sensibilidade mais alta aos alérgenos, principalmente da poeira doméstica, que são ditos ácaros, e então os alérgicos eles não têm imunidade baixa. Posso ter um quadro mais grave da Covid-19 porque tenho asma, desde que sua asma não esteja controlada. Meu nariz escorre, fico cansado. Será que isso é coronavírus? Não necessariamente. Nariz escorrendo, um cansaço. Então, isso pode ser manifestação
de outras doenças. Tem a dermatite atópica ou urticária, e isso vai me deixar mais suscetível? Não, não vai te deixar mais suscetível. Tenho que continuar a tomar os meus remédios? É exatamente isso o lema da nossa Semana Mundial de Alergia de 2020. Nós devemos manter a nossa medicação preventiva conforme prescrita pelo seu médico alergista e ou imunologista. Então vamos falar dessas doenças alérgicas. A asma alérgica e a Covid-19. A asma alérgica, ela não tem comprovação científica que seja um fator de risco para a Covid-19, desde que a sua asma alérgica estiver controlada. As pessoas com asma alérgica, elas não são mais propensas a adquirir infecção pelo coronavírus, mas podem desenvolver complicações respiratórias. Os medicamentos preventivos devem ser continuados com a supervisão médica. Nós vamos sempre preferir a utilização dos sprays do que os nebulizadores. Principalmente agora na pandemia, nós vamos evitar o uso de nebulizadores. E pessoas com tosse, falta de ar, que têm asma, a gente sempre tem que diferenciar se é uma crise de asma ou se o paciente está com a Covid-19. E o mais importante, não interromper os medicamentos inalados prescritos pelo seu especialista para o controle da asma. O maior problema é a asma sem controle adequado. E em relação aos pacientes com rinite alérgica e a Covid-19. Então, rinite alérgica é a doença alérgica mais frequente, né? E quais são os sintomas? Então, aquele paciente que coça o nariz, ele espirra, o nariz entope, escorre, certo? E que são sintomas semelhantes com resfriado, com a gripe. A gripe é causada pelo influenza, que é um outro vírus, tá? E também os sintomas podem ser da Covid-19. Perda ou diminuição do paladar e do olfato é somente na Covid-19? Não. Então, existem outras doenças que também o paciente pode apresentar perda ou diminuição do paladar e do olfato, como a rinite alérgica. A rinite alérgica ela pode provocar complicações e agravar a asma. Portanto, não podemos interromper os medicamentos prescritos para o controle da rinite alérgica. Então, e os pacientes com conjuntivite alérgica? E a relação deles com a Covid-19? Então, a conjuntivite alérgica, aqueles pacientes que apresentam coceira nos olhos, os olhos ficam vermelhos, lacrimejam, certo? Não tem o que a gente chama de uma fotofobia, não pode ter nem uma exposição solar, que aí realmente os olhos ficam mais irritados. E a conjuntivite alérgica, ela pode se associar à rinite, ou vai ocorrer isoladamente, somente a conjuntivite alérgica. Então, esses são os sintomas, certo? E que também esses sintomas podem ocorrer na Covid-19, mas geralmente na Covid-19, com essa conjuntivite, o paciente tem outras manifestações clínicas, como febre, mal-estar, dores no corpo, certo? E é importante ressaltar que o coronavírus ele pode ser transmitido por secreções oculares, daí a importância de não coçar os olhos, certo? E evitar o uso de lente de contato, se for possível. E o mais importante, que é o lema, manter as medicações prescritas pelos especialistas em alergia e também pelo seu oftalmologista. Então, pacientes que têm imunodeficiências e a relação com a Covid-19. Nós temos dois tipos de imunodeficiências, as primárias e as secundárias. Então, a secundária, só para a gente lembrar da SIDA, que é a AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, tá? E nós temos as outras imunodeficiências primárias, onde o paciente já nasce com menor defesa do organismo, que é também dita os erros inatos da imunidade. Devem ser acompanhados pelo seu imunologista. Alguns pacientes imunodeficientes têm menor defesa frente às infecções virais. E o coronavírus, a Covid-19, é uma infecção viral. E pacientes que têm um angioedema hereditário. O que é um angioedema? Aqueles pacientes que têm inchaço,
nas pálpebras, nos lábios, na língua, nas mãos, nos pés, até abdominal, que às vezes até pode simular um abdômen agudo e levar para o centro cirúrgico. E geralmente essas pessoas podem ter uma história familiar, né, também de angioedema desses inchaços. No angioedema hereditário, né, pode exacerbar por ser a Covid-19 uma infecção viral, além de outros fatores, como os fatores emocionais. E no angioedema hereditário, parece não ser um fator para uma infecção mais grave pelo coronavírus. Então, o que nós temos que fazer? Manter o acompanhamento médico do seu especialista, o imunologista, durante a pandemia do coronavírus. Medidas de prevenção para o coronavírus devem ser ainda mais rigorosas com esses pacientes. Então, aqueles pacientes que têm alergia a medicamentos, penicilina, aspirina, né, diclofenaco, nimesulida, como é que fica agora com a Covid-19? Então, nós sabemos que o tratamento, né, dos sintomas da Covid-19 geralmente são com antitérmicos, analgésicos, anti-inflamatórios, além, muitas vezes, da gente ter que utilizar de antibióticos, certo? Quando tem uma infecção associada. E nós devemos sempre lembrar aqueles pacientes com alergia a medicamentos que ele tem que estar sempre com a sua listinha dos medicamentos que ele tem alergia para que sejam realmente evitados, certo? Então, os alérgicos, analgésicos, principalmente, né, o mais frequente, aspirina, dipirona, podem ter reações com outros anti-inflamatórios, certo? Como, por exemplo, diclofenaco, a nimesulida. Então, sempre tem que ter a sua listinha, né, para mostrar para o médico que, porventura, você tiver que ir para uma emergência, certo? E também, sempre avisar para o médico em relação à alergia a antibióticos, principalmente a penicilina, porque pode interferir na escolha do tratamento. Então, caso tenha necessidade de atendimento em setores de emergência, não se pode esquecer de comunicar aos médicos quais os medicamentos que você tem alergia. E como é que a Covid-19 ela pode ter manifestação na pele? Sim, 20% dos pacientes que têm a Covid-19 pode ter manifestações na pele, certo? Qual é a forma mais frequente? Aquele rastro cutâneo, né? Então, é igual uma rubéola, um sarampo, são lesões avermelhadas pelo corpo, tá? Mas também tem descrito a urticária, que são aquelas placas avermelhadas no corpo que coçam, as vesículas, que são as bolinhas, manchas azuladas na pele, que é o que a gente chama de livedo, alterações nas pontas dos dedos e das mãos e dos pés, entre outras. Então, lesões cutâneas não têm relação com a gravidade da Covid-19. E, geralmente, essas lesões tendem a desaparecer com a melhora dos sintomas da Covid-19. E lembrando que algumas crianças com Covid-19 podem ter apenas lesões da pele, sem ter qualquer sintoma respiratório. E como é que fica aqueles pacientes que têm urticária e em relação à Covid-19? Nós temos dois tipos de urticária. A urticária aguda, que cursa em menos de 6 semanas, com aquelas lesões avermelhadas no corpo, que coçam. E temos a urticária crônica, quando os pacientes apresentam lesões avermelhadas no corpo, que coçam, por mais de 6 semanas. Certo? Então, os trabalhos mostram que pacientes que têm urticária crônica, eles não apresentam maior risco para a Covid-19. Portanto, não se pode interromper suas medicações de controle da urticária crônica, como os antialérgicos, os imunobiológicos, os imunossupressores, certo? Então, cerca de 20% dos pacientes com a Covid-19 apresentam urticária aguda, ou seja, essas lesões avermelhadas que por menos de 6 semanas, como um sintoma da Covid-19. E tem alguns pacientes que podem ter até um angioedema por causa da Covid-19. Então, urticária e o angioedema também podem surgir pelo uso dos medicamentos para o tratamento da Covid-19. Daí a importância da gente sempre ter a nossa lista dos medicamentos que nós temos alergia.
E em relação àqueles pacientes que apresentam dermatite atópica, certo? E a Covid-19. O que é uma dermatite atópica? São aqueles pacientes que apresentam lesões nas dobras, né, do cotovelo, do joelho, que encoçam bastante, certo? Os trabalhos têm mostrado que a dermatite atópica não é um fator de risco para a Covid-19. E agora nós estamos utilizando muito o álcool gel, né? Uso excessivo de detergentes, sabonetes, né? Às vezes sabonetes inadequados, às vezes vários banhos, né? E às vezes banhos quentes. Esses são fatores agravantes para dermatite atópica. Por isso que a gente vai ter que recomendar maior hidratação da pele e manter um tratamento preventivo, aquele prescrito pelo seu alergista ou dermatologista. Os imunossupressores ou os imunobiológicos, aumentar o cuidado com a prevenção para o coronavírus e continuar seu acompanhamento médico com seu especialista. E aqueles pacientes com alergia a látex, como é que vai ficar com a utilização de luvas, né? Então, esses pacientes alérgicos ao látex, eles podem desencadear sua alergia por contato direto, né, com látex ou inalação das partículas. Então, os pacientes podem manifestar sintomas respiratórios, cutâneos, entre outros. Até uma reação grave, uma asma ou até o que a gente chama de anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e generalizada, ou seja, no seu corpo. Então, sempre informar o seu médico se apresenta histórico de alergia ao látex, certo? Então, o ideal seria que usar luvas e outros produtos alternativos ao látex. Caso ocorra anafilaxia, qual é o tratamento de escolha? Adrenalina intramuscular na face lateral da coxa, tá ok? Então, isso que a gente tem que recomendar. E aqueles pacientes com dermatite de contato alérgica, qual a sua relação com a Covid-19? Então, os trabalhos mostram que dermatite de contato também não é fator de risco para Covid-19. O que é uma dermatite de contato? São aquelas lesões avermelhadas que geralmente coçam, que pode aparecer quando a gente utiliza detergentes ou luvas que tenha látex, ou usa cosméticos como batom, esmalte e aparecer essas lesões, certo? Então, e agora, com o uso repetido de produtos na pele, sabões, produtos de limpeza, álcool gel, realmente pode provocar ou agravar a dermatite de contato alérgica. E até o uso de máscara por tempo prolongado pode provocar uma dermatite e uma irritação facial. O uso de látex, de luvas, principalmente aqueles pacientes que têm alergia ao látex, a gente sempre tem que chamar atenção. E o ideal para o paciente, para os leigos, é a utilização de máscara de algodão, que com dupla ou tripla proteção, e essas máscaras de algodão têm que ser lavadas com sabão neutro. Então, máscaras de algodão não podem ser usadas pelos profissionais de saúde. Então, como é que fica o tratamento das doenças alérgicas e a Covid-19? Nós temos, muitos pacientes alérgicos, eles têm que fazer uso dos antialérgicos. Pode ser usado? Sim, pode ser usado conforme a orientação dos seus médicos. Medicamentos inalatórios, contendo corticoides. Doutora, será que eu posso usar? Sim. Existem os sprays para asma, os sprays para o nariz, para rinite alérgica, podem e devem ser mantidos conforme a prescrição médica. E os corticosteroides orais, eu posso utilizar agora? Sim, eles podem ser mantidos desde que com a supervisão e prescrição médica, certo? E aí, às vezes até uma revisão com o seu médico para, às vezes, diminuição dessa dose. E em relação à imunoterapia alérgica específica, que é chamada vacina para alergia, eu posso manter? Sim, você pode ser mantida. Agora, você só vai suspender a imunoterapia alérgica específica se você for infectado pelo coronavírus. E os imunobiológicos, os imunossupressores, a gente pode utilizar? Sim, eles podem ser mantidos sob supervisão do seu médico. E sempre comunicar ao seu médico caso você tenha os sintomas da Covid-19. O tratamento da alergia não deve ser interrompido durante a pandemia do SARS-CoV-2. E sempre esclarecer suas dúvidas com seu alergista.
E, então, a imunoterapia alérgena específica, que é a vacina para alergia. Ela é reconhecida como uma das mais eficientes formas de tratamento do alérgico. Seu uso regular e prolongado vai diminuir a sensibilidade aos alérgenos, como, por exemplo, os ácaros da poeira doméstica, aos pólens, aos fungos, a venenos de inseto. E, realmente, a imunoterapia alérgena específica, ela modifica o curso natural das doenças alérgicas, quando bem indicada. E alterações imunológicas promovidas pela imunoterapia específica ao alérgeno não causam aumento do risco para a Covid-19 e não implicam em maior gravidade da doença. Então, cuidado com as fakes, certo? Então, a gente tem alguns exemplos de fake news. A máscara não me deixa respirar, diminui o oxigênio. Não, isso é um fake news. Vitaminas vão evitar o coronavírus. Não vão evitar o coronavírus, nós vamos ver as medidas para a gente evitar a contaminação pelo coronavírus. Lavar narinas com soro fisiológico previne a Covid-19. Não, mantenha lavando as narinas, mas infelizmente não vai prevenir. O uso de corticoide para o controle da asma me deixa mais predisposto à infecção pelo coronavírus? Não. O uso do corticoide, desde que é prescrito pelo seu médico, certo? Para o controle da asma, ou seja, aquela medicação inalatória, não vai te deixar mais predisposto à infecção pelo coronavírus, certo? Então, é necessário muita atenção com essas notícias falsas, porque frequentemente vão levar um prejuízo muito grande à saúde da nossa população. E como é que são as orientações gerais para os nossos pacientes alérgicos em relação à pandemia? Usar sempre máscara quando for necessário de sair de casa. Quem puder fazer o isolamento social, ou pelo menos o distanciamento social, seria ótimo. Lavar as mãos com água e sabão durante 20 segundos ou higienizar com álcool gel a 70%. Sempre evitar tocar as mãos nos olhos. Então, paciente que tem conjuntivite alérgica, não pode. Evitar tocar nas narinas. Então, cuidado com os pacientes com rinite alérgica, por isso que a gente tem que controlá-los, certo? Tocar a boca, certo? Então, nós sempre temos que lavar as mãos. Usar lenços descartáveis quando for tossir ou espirrar. Quando tossir, proteger a boca com antebraço e nunca com as mãos, certo? E o mais importante é manter o tratamento prescrito para asma, para rinite alérgica, para conjuntivite alérgica, para as dermatites alérgicas, dermatite atópica, dermatite de contato alérgica, urticária, angioedema e os erros inatos da imunidade, conforme as prescrições, e manter o acompanhamento com seu especialista. E o isolamento em casa, como é que vai ficar? Então, nós temos visto que os pacientes, muitos, estão fazendo realmente o isolamento em casa, com home office, e essa permanência demorada no isolamento domiciliar, nós vamos aumentar o contato com os ácaros da poeira doméstica, certo? Que são os principais fatores desencadeantes das alergias respiratórias. Daí, nós temos que redobrar a limpeza diária da casa, evitando produtos com odor ativo. Então, nós devemos não varrer a casa, só passar um pano úmido no chão e nos móveis, aspirar colchão, travesseiro, cantinho do quarto e da casa, certo? A gente pode utilizar de álcool na limpeza das superfícies. Nós temos que combater os focos de umidade, porque isso vai proliferar o mofo. Tem muitos pacientes que têm alergia aos fungos, certo? E no mofo também, tem os ácaros. Os banhos nos animais de estimação para a retirada dos ácaros é super importante. E evitar o contato com os fumantes, certo? Em especial no domicílio. Então, nós temos que manter as medidas que vão evitar a proliferação de ácaros, fungos e o fumo, que é o principal fator irritativo das nossas vias aéreas superiores e inferiores, para controlar as nossas doenças alérgicas. Então, isso foi promovido pela Comissão de Assuntos Comunitários da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, com isso, nós estamos
diante da Semana Mundial de Alergia, né? O ano de 2020, um ano assim muito diferente em tudo, né? Até as nossas palestras educativas, tudo de maneira virtual, ou até em lives, mas realmente os cuidados com as alergias não pode parar com a Covid-19. Obrigada pela atenção.